Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria nós estarmos juntos mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. É o programa Bíblia no meu dia a dia e é a oportunidade de nós estarmos em contato direto com a Palavra, escutando a Palavra de Deus, meditando a Palavra de Deus e aplicando-a na nossa vida. É para isso que nós estamos reunidos nessa hora e que bom ter a sua companhia. Vamos pedir o Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a abrir o seu coração para ouvir a palavra de Deus e viver esse momento especial com a palavra. E a palavra que nós vamos meditar do livro da carta de Paulo a Tito é o capítulo 1, o versículo de 10 a 15. Então anota aí no seu caderno, Tito, capítulo 1, versículos de 10 a 15. Tito 1, de 10 a 15. Vamos ler o texto? De fato, existem muitos rebeldes, faladores, fúteis, impostores, principalmente entre os da circuncisão. É preciso fechar-lhes a boca. Movidos por lucro vil, transtornam famílias inteiras, ensinando o que não convém. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, ventres perigosos. Esse testemunho é verdadeiro, então repreende-os severamente para que sejam sãos na fé e não deem ouvidos a fábulas judaicas, nem a preceitos de pessoas que voltam as costas à verdade. Para os puros tudo é puro, mas para os impuros e incrédulos nada é puro. Até o seu pensamento e a sua consciência estão manchados. Olha a dureza do apóstolo. Perceba como ele é duro em relação àquilo que é o ensinamento errado. Ele vai dizer: existem muitos rebeldes, faladores fúteis. Olha as palavras fortes que ele usa. São impostores, principalmente entre os da circuncisão, ou seja, os judeus ali que diziam-se convertidos, talvez até ao cristianismo, né? Ele vai dizer: é preciso fechar-lhes a boca, é preciso calá-los. O apóstolo é enfático, mas por quê? Ele vai agora apresentar o motivo dessa dureza. Movidos por lucro vil, transtornam famílias inteiras, ensinando o que não convém. Gente, isso acontece no tempo atual. Quantas pessoas começam a ouvir ensinamentos que não convêm e que desviam da verdade, que desviam da graça de Deus, do caminho de Deus. Pessoas que falam em nome de Deus, que se dizem até mesmo profetas. Nós precisamos ter discernimento. E o apóstolo está dizendo aqui, olha só, movidos por lucro. Aqui já é um critério de discernimento, o lucro. Pessoa que quer ganhar dinheiro. Aí ele vai dizer: transtornam famílias inteiras, ensinando o que não convém. E aí ele vai citar aqui Epimênides, que é um poeta cretense da realidade ali de Creta, que por alguns era tido até como profeta. E aí o que esse poeta vai dizer? Os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, ventres preguiçosos. Olha a má fama do povo de Creta. Eles eram conhecidos pela sua falsidade, e o verbo cretanizar na literatura grega, ele significava mentir, trapacear. Então existia aí um vício nessa região, né, na ilha de Creta, um vício da trapaça, o vício da mentira. E Paulo está aqui denunciando. Isso não pode estar dentro da igreja. Isso não pode ser permitido dentro da igreja. Você, como bispo que eu coloquei aí para organizar a igreja, Tito, você tem que tratar isso aí com muita dureza.
com muita firmeza, tem que calar a boca desses mentirosos, desses trapaceiros, desses interesseiros que estão interessados somente no dinheiro e não na salvação. Na verdade, eles estavam levando à perdição. Então eu quero dizer para você, abra o seu coração e o seu ouvido. Eu digo para mim, abra, Padre Roger, o seu coração e o seu ouvido para ouvir a voz de Deus e feche-o para os mentirosos e trapaceiros. É isso que hoje nós precisamos perceber, que o Senhor está falando conosco. E aí Paulo vai até elogiar, não é? Esse poeta, esse testemunho é verdadeiro, tem verdade nele. São Tomás de Aquino dizia, né, que nós vamos encontrar verdades em diversos lugares, que às vezes não estão alinhados com a igreja, né? Alinhados no sentido assim, não são provenientes de dentro da igreja, mas Deus fala também em outros ambientes, não é? Então, aquilo que é verdadeiro, Paulo está dizendo aqui, esse testemunho de Epimênides é verdadeiro. Os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, ventre preguiçosos, são trapaceiros, são mentirosos. Então, não aceite isso. E aí ele vai dizer, então repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, e não deem ouvidos a fábulas judaicas, nem a preceitos de pessoas que voltam as costas para a verdade. Isso aqui é uma palavra direta para nós no tempo em que nós estamos, onde tantas mentiras são ditas em nome de Deus. Não aceite. Ele vai dizer, trate-os, repreende-os com severidade, para que sejam sãos na fé, para que tenham uma fé sã, uma fé curada e não uma fé contaminada pela trapaça, pela mentira. Não deem ouvidos a fábulas, nem a preceitos de pessoas que voltem as costas para a verdade. Nossa, a doutrina da igreja está estabelecida, meu irmão. Minha irmã, o catecismo da igreja nos mostra exatamente tudo o que nós precisamos saber. E é uma linguagem que dá para nós assimilarmos. Não podemos dar ouvidos àquilo que vira as costas para a verdade, aqueles que viram as costas para a verdade. Versículo 15, para os puros tudo é puro, mas para os impuros e incrédulos nada é puro. Até o seu pensamento e a sua consciência estão manchados. Incrédulos, Paulo vai dizer, não é? Impuros. Então tudo é impuro para eles. Eles vão tentando contaminar com a impureza as estruturas, as esferas eclesiais, as esferas da sã doutrina. E Paulo está denunciando isso. A consciência deles está manchada. Nós não podemos tergiversar com o pensamento deste século, desse mundo. Não, nós precisamos ficar com a verdade. Eu já citei aqui, vou citar de novo, Chesterton, né, que é um católico convertido, né, lá na Inglaterra. Ele vai dizer assim, todas as épocas foram salvas por um pequeno número de homens que decidiram não ser atuais. Então, fique com a verdade, mesmo que digam para você assim, você é retrógrado, você é preconceituoso. Não, nós somos amigos da verdade, nós somos amigos daquilo que é puro, daquilo que é santo, daquilo que é justo. Vão colocar um monte de adjetivos para tentar nos desqualificar quando nós somos amigos da verdade, quando nós não aceitamos a impureza, quando nós não aceitamos aquilo que é vergonhoso, aquilo que é vil, aquilo que é manchado pela impureza e pela incredulidade. Não, permaneça firme, mesmo que você tenha que passar pelo martírio da ridicularização. Permaneça firme com a verdade. Não negocie. E aí ele vai dizer, eles confessam que conhecem a Deus, mas o negam com seus atos. São pessoas abomináveis, rebeldes e incapazes de qualquer obra. Na verdade, as pessoas que hoje querem trazer um mundanismo para dentro da igreja, elas querem ser aplaudidas pelo mundo. Mas eu vou dizer uma palavra dura, mas elas serão rejeitadas por Deus. Porque Deus não negocia a palavra, Deus não negocia a verdade, Deus não negocia a sã doutrina. Não, por mais que os homens queiram, por mais que as pessoas, desculpa usar uma gíria, queiram sair bem na fita, ser agradáveis, serem reconhecidas pelo mundo. Nossa, como ele é bonzinho, como ele acolhe todos os pecados. Os pecadores nós acolhemos, os pecados
Jamais. Os pecadores nós amamos, o pecado nós detestamos, porque o pecado vai totalmente contra Deus. E isso precisa ser princípio de vida para nós. Isso precisa ser princípio de vida para mim e para você, porque nós estamos sendo orientados pela palavra. E Paulo vai dizer, eles confessam que conhecem a Deus, mas o negam com seus atos. São pessoas abomináveis, rebeldes, incapazes de qualquer obra boa. Então, meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha, fique com a verdade, fique com o nosso Senhor Jesus Cristo, fique com a palavra, fique com a doutrina da igreja. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? Eu vou colocar aqui a mensagem que eu colho. A minha escolha é permanecer na verdade e na fé da igreja, ou seja, na sã doutrina da salvação, vivendo corretamente e buscando a pureza, não permitindo que o pensamento mentiroso deste século faça parte da minha vida, ainda que eu passe pelo martírio da ridicularização, eu escolho Deus e sua verdade. Então abomine tudo o que é mentira, tudo o que é impuro da sua vida, abomine tudo aquilo que é falsa doutrina, falso ensinamento, e você vai ver a glória de Deus na sua vida, você vai ser agradável a Deus. Aqui está dizendo, são pessoas abomináveis, rebeldes, incapazes de qualquer obra boa. Deus as rejeita. Não que Ele não as ame, mas Ele rejeita aquilo que é abominável, rebelde e incapaz de boa obra. Ele está sempre de coração aberto para acolher o pecador, mas não ao pecado. Amém? Vamos rezar? Senhor, eu quero de uma maneira muito especial pedir para mim, para os meus irmãos que estão agora reagindo a essa palavra em oração, porque esse momento é onde nós reagimos à palavra rezando. Eu quero pedir uma proteção da nossa mente. Eu quero suplicar que o seu sangue redentor possa ser derramado sobre os nossos pensamentos, o nosso inconsciente, subconsciente, o nosso consciente, protegendo a nossa mente de todas as mentiras, de toda a falsa doutrina, de todo o falso ensinamento, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Nós precisamos ser protegidos, guardados, livres, libertos de tudo aquilo que queira nos desviar, Senhor. As tentações que têm atingido os nossos pensamentos, que têm atingido a nossa imaginação, as tentações que têm tentado nos desviar, que têm tentado nos levar, muitas vezes, a ficar contra a verdade e do lado da mentira. Por isso nós precisamos de uma graça especial do Seu Espírito. Por isso nós precisamos de um revestimento de poder. Por isso nós precisamos de uma graça especial para nós permanecermos fiéis na verdade que é o Senhor, na verdade da sã doutrina da salvação, não negociando a nossa fé, ainda que nós tenhamos que passar, Senhor, pelo martírio da ridicularização. Dá a mim e aos meus irmãos a fidelidade, a perseverança e a decisão cada vez mais assertiva pelo seguimento do Senhor e pela adesão à verdade. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Não negociemos a fé para sermos agradáveis ao mundo ou às pessoas. Permaneçamos fiéis com o nosso testemunho, com a nossa vida, com a nossa forma de ver o mundo, com a nossa forma de viver a família segundo o desejo de Deus, com a nossa forma de viver a pureza, a santidade. Vai incomodar, mas vai agradar o coração de Deus. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.